Olá, povão, tudo bem? Teoria da mente, ou tomada de perspectiva, como os analistas do comportamento chamam esse fenômeno, é um tipo de habilidade, vou chamar assim, já vou explicar, que, via de regra, é muito prejudicada em pessoas com autismo. Muito prejudicada. E, no entanto, isso pode ser, eventualmente, entendido como uma coisa qualquer. Ah, só um jeito de ser, não tem problema nenhum. E não é. É uma coisa com um potencial de prejuízo para a pessoa, um potencial explosivo de prejuízo à pessoa. E eu quero explicar para vocês aqui, dar vários exemplos de por que a gente precisa desenvolver essa habilidade de uma maneira bem redonda, bem complexa, bem completa, o máximo possível, para a gente evitar essas coisas que eu vou falar para vocês aqui. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas com evidência, e hoje eu tô falando de um tema aqui super quente, né? Então eu vou contar um pouco o que é isso e tal, para vocês entenderem aqui. Bom, esse nome, né, teoria da mente, ou mentalização, né, outro nome usado também, foi avaliado, né, para pessoas autistas no ano de 1985, num estudo que teve como primeiro autor o Simon Baron Cohen. Toda vez que eu falo dele, as pessoas perguntam: é o Borat, ele é primo do Borat, do ator que faz o Borat, né? Que é aquele do filme lá, de fato. Ele é um grande estudioso da área, então ele fez lá o teste chamado teste Sally-N. Eu não vou explicar aqui agora, porque eu já expliquei no outro vídeo, então vocês vão lá assistir um outro vídeo se vocês quiserem. Vou colocar na descrição também, depois vocês vão lá e veem. Ele fez o teste Sally-N e esse teste demonstrava que pessoas com autismo tinham muita dificuldade, via de regra, de olhar a questão sob o ponto de vista de outra pessoa. Sendo resumido aqui, né? Você mostrava duas bonecas, uma delas vinha e deixava uma bolinha numa caixa ou numa cesta, na caixa, por exemplo, e ela saía. A outra boneca tirava da caixa, punha na cesta, e aí quando ela voltava, a pergunta é onde ela iria procurar? Se era na caixa onde ela deixou ou se era na cesta. E as crianças com desenvolvimento típico sabiam que era na caixa onde ela deixou. Crianças com prejuízos cognitivos significativos porque tinham síndrome de Down também sabiam, quer dizer, é uma habilidade que mesmo indivíduos com prejuízo intelectual conseguiam ter, e os indivíduos com autismo, mesmo sem nenhum tipo de prejuízo intelectual, erravam. Dizia que ela ia procurar na cesta, onde ela não tinha deixado, né? Ela não tinha como ter visto que tinha colocado na cesta. Mas eles não conseguiam se colocar no lugar dela para analisar o arranjo de coisas, para entender que ela não tinha como saber que estava na cesta. Então, essa dificuldade, por isso que os analistas do comportamento chamam de tomada de perspectiva, tomar a perspectiva dela para entender o que ela iria pensar, sentir ou fazer. Então, resumindo aqui, é o seguinte: o que é essa teoria da mente, essa tomada de perspectiva, né? É eu assumir a perspectiva de outra pessoa para predizer com, né, algum grau de razoabilidade o que o indivíduo vai pensar, sentir ou fazer. É claro que, veja, eu disse que essa pesquisa foi publicada em 1985. Aquilo que se chamava autismo em 1985 é muito diferente do que se chama hoje. Principalmente por conta de uma porção que hoje faz parte do autismo. Na época não tinha nem diagnóstico, mas em 94 tinha o diagnóstico de síndrome de Asperger, que é a maioria dos indivíduos que têm o autismo leve, né? Autismo nível 1. Então, esses indivíduos, via de regra, eles têm uma melhor teoria da mente, que indivíduos sem nenhum tipo de prejuízo intelectual, né, como fala linguagem preservada, em geral, eles podem ter uma teoria da mente preservada, ou eles terem um pouco menos, mas não tão menos como, por exemplo, nesse caso, que é um caso assim bem claro, né? A teoria da mente, a tomada de perspectiva, ela tem níveis que vão desde o mais simples até o mais complexo. Tem a Yvonne Barnes Holmes, ela escreveu um protocolo, digamos assim, com todos esses níveis de tomada de perspectiva, que é bem legal, né? Você tem um protocolo chamado PIC, que é do Mark Dixon, que é bem legal também, tem várias atividades para ensinar a teoria da mente de um nível mais simples até um nível um pouco mais complexo, né? Não tanto quanto o desse da Yvonne que eu falei, né? Mas o que eu quero dizer é, não é uma questão tudo ou nada, ou você tem ou você não tem. Você pode ter um pouco, mas não ter muito. Ou você pode até ter totalmente preservada e ainda assim ter o transtorno do espectro autista, né? Ele não é um aspecto assim que é decisivo nesse sentido, né? Agora, eu quero dar alguns exemplos para vocês de situações que podem acontecer, de fato acontecem, e que são extremamente problemáticas, e que só a tomada de perspectiva é que vai
salvar dessas situações, né? A primeira delas é um exemplo que, na verdade, está numa série que é The Bridge. É uma série que tem uma personagem autista, que é a Sonia Cross. Ela começa a trabalhar com um policial mexicano, né? A trama está em torno disso. Eles têm lá as relações difíceis. Ela é uma policial americana e tal, né? E em um certo momento, ele dorme com uma mulher, uma outra moça lá, uma moça que não era esposa dele, ele era casado, mas ele foi lá e dormiu com a moça. E aí ela foi na casa dessa moça, a moça deu uma carteira dele que ele deixou lá na casa dessa outra moça. E aí ela, a policial, foi convidada para jantar na casa dele, por ele e a esposa. No meio do jantar, ela saca a carteira e diz: você deixou na casa da fulana que ela pediu para te devolver. E aí a esposa largou dele, e aí na trama lá, por conta disso, ela ficou mais exposta e acabou sendo assassinada por conta disso. Então, naquele caso, claro, teve uma repercussão mais trágica, mas não precisaria ter essa repercussão trágica. Só bastava o fato de que aquilo ali ia causar um quiprocó naquela família tremendo. Por quê? Porque ela não se colocou no lugar daquela esposa para perceber que ela iria pensar: então ele é amante do fulano, então ele está me traindo. O que ela iria sentir? Ia sentir raiva, decepção, e o que ela iria fazer? Ou se largar dele, ou fazer alguma outra coisa, né? Ela não se colocou no lugar dessa mulher. E depois ele brigou com ela e tal, e ela não entendia por que ele estava com ela, porque não, me mandou entregar. Então veja, é uma situação em que a teoria da mente, a tomada de perspectiva, iria provavelmente fazer ela tomar outra decisão, dizer para a mulher, para outra que deu não, entrega para mim, não, entrega para ele. Não tem nada a ver com isso, né? Ou entregar num outro momento a carteira, ou não entregar, sei lá, fazer alguma outra coisa, né? É um exemplo hipotético que, gente, é super simples de acontecer, né? Embora seja um desfecho trágico. Vou dar outro exemplo. Bom, vou citar, esse exemplo é dia a dia, toda a família sabe. Você vai, por exemplo, para uma fila. A fila vai pegar alguma coisa no mercado, um sanduíche, sei lá, qualquer coisa. E a gente não vai direto e pega. Por que pega a fila? Por que eu não passo na frente, por exemplo, da fila e vou lá no primeiro? Então, olha lá, eu vou me colocar no lugar da pessoa que já está na fila, tá? O que ela vai pensar? Ela vai pensar: pô, esse cara aí é folgado. Pô, esse cara tá querendo passar na minha frente. Pô, essa pessoa aí ela é espertinha, ela é uma pessoa sem caráter. Ela vai pensar um monte de coisa. O que ela vai sentir? Ela vai sentir raiva, muito provavelmente. O que ela vai fazer? Ela pode me bater, ela pode me xingar, ela pode reclamar com o caixa, ela pode fazer um monte de coisa, entendeu? Então, se eu me coloco no lugar daquelas pessoas que estão na fila e faço essa pressão, então eu posso dizer assim: não, então eu vou ficar aqui na fila. É claro que pode ser que tenha fila preferencial, e aí é outra coisa. Mas na fila preferencial também pode ter outra pessoa já. E aí você também não vai passar na frente da pessoa que é fila preferencial. Entendeu? Por quê? Porque eu não estou fazendo a minha tomada de perspectiva. E aí muitos pais sofrem muito nesse momento. Tem que segurar a criança quer ir lá para frente, quer pegar. Ou até, meu filho fazia isso. A gente estava lá na mesa, lá, da comida lá. Ele ia lá e pegava a comida do prato das outras pessoas. A gente era rápido, pegava, às vezes não conseguia. Por quê? Porque ele não se colocou no lugar do outro. Claro que no caso dele é um caso com mais dificuldade, é mais difícil de você avançar até esse ponto, né? Mas está relacionado a um problema de tomada de perspectiva. Vou dar outro exemplo que dá um monte de problemas. Se você pesquisar por isso nas bases de dados, né, de estudos, você vai ver um monte de comportamento sexual inapropriado. Pegar no corpo das pessoas, por exemplo, pegar no peito, no bumbum das pessoas, coisas assim. Isso dá muito problema na escola, principalmente na adolescência. Chegou na adolescência, esse problema, sim, ele é muito comum. Ele, claro, é comum entre outras pessoas também, mas eu não estou discutindo isso, pode ter vários motivos em relação às pessoas com desenvolvimento típico, né? Nós temos um problema de fato, de ter uma cultura do estupro, de ter um problema de falta de respeito às mulheres principalmente, mas também aos meninos, né? Mas eu não estou discutindo por este motivo, tá? Que aí é outra questão. Estou discutindo no caso do autismo, que no caso do autismo pode não ser nada disso. Pode não ser por desrespeito às pessoas, pode ser simplesmente pelo fato de que aquele indivíduo não se coloca no lugar do outro para predizer, para estabelecer o que ele iria pensar, sentir e fazer. Por exemplo, pega numa parte íntima de uma pessoa, um menino ou uma menina, né, sem entender que aquela outra pessoa ela é um sujeito completo, um sujeito que não te consentiu e que vai pensar coisas sobre isso, vai sentir coisas, talvez as coisas mais horríveis, né? Vai fazer coisas que também pode
ser prejudiciais para todo mundo, inclusive para ele, né? Então, por exemplo, muitos desses estudos sobre comportamento sexual inapropriado, eles falam também sobre, por exemplo, esses indivíduos que em muitos momentos vão responder processos judiciais, criminais, né? Alguns vão para a cadeia ou respondem, são punidos de alguma outra forma. Por quê? Em parte, porque existe um problema de prejuízo de tomada de perspectiva. E aí, um outro exemplo que é uma variação desse. Por exemplo, um menino que se masturba em sala de aula. Ora, se o indivíduo está com o desejo sexual, digamos assim, né, essa motivação, ele, naquele momento, por exemplo, ele poderia ter escolhido ir para o banheiro. Mas por que ele fez ali, naquele momento, em sala de aula? É claro, como eu disse, tem casos mais severos, que é muito mais complicado, né? Você não vai ensiná-lo por meio da teoria da mente, porque você tem que fazer outros treinos por outros caminhos, porque ele está muito atrás em termos de linguagem. Mas tem muitos casos de indivíduos que são indivíduos que poderiam entender, mas que eles não aprenderam, não conseguem fazer tomada de perspectiva e não aprenderam a se colocar no lugar do outro. O que as outras pessoas vão pensar? O que elas vão sentir? O que elas vão fazer se eu me masturbar dentro da sala de aula, entendeu? Então é uma coisa temerária, muito temerária. Então são só pequeninos exemplos que eu estou dando para vocês, mas serve para 500 mil outras possibilidades, né? Portanto, o desenvolvimento dessa tomada de perspectiva, ela é uma habilidade fundamental, ela é uma habilidade cognitiva, uma habilidade de linguagem mais avançada, de fato, né? Então, um indivíduo que é não verbal, você não vai fazer isso. Você vai começar ali, fazer um monte de treinos de habilidades básicas, talvez ele chegue lá, talvez ele não chegue, depende do caso. Agora, indivíduos que têm a fala preservada, ou têm a fala praticamente preservada, tem algum tipo de prejuízo, mas ela é boa, a gente precisa se perguntar também se ela sabe fazer tomada de perspectiva. Eu já falei aqui, por exemplo, do PIC, que é um protocolo de avaliação que tem, ele é avaliação e intervenção, então ele tem tanto a forma de avaliar, quanto já os programas para ensinar. Tem um problema, que é o fato de que o PIC, ele tem esse conjunto de habilidades, são habilidades mais avançadas. Então, ele tem 4 livros, essas habilidades estão no livro 4, que é um livro que não tem traduzido, né? O livro 3 e 4, só o livro 1 e 2 que tem. Então, é um pouco mais difícil de ter acesso, mas o profissional que trabalha com este protocolo de avaliação e de intervenção, ele pode traduzir os programas que estão ali e implementar em português, não há nenhum problema. Só que é um pouco mais difícil de você ter acesso, de comprar, de ter acesso, interpretar tudo isso. Mas ele é um excelente exemplo, mas não precisa também usar necessariamente este protocolo, pode usar outro, pode pegar direto os estudos sobre o treino de das habilidades de tomada de perspectiva e ensinar a criança ou adolescente, né? Às vezes pode ter adulto que pode ter um prejuízo interessante aí nesse aspecto, né? Pessoas que têm muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, para poder fazer esse tipo de interpretação social e para se comportar de uma maneira que seja socialmente mais apropriada. Grande abraço, gente. Olha, compartilha esse vídeo com a galera, compartilha com todo mundo aí, curte aqui o vídeo para mostrar para o YouTube que o vídeo é legal, se inscreve aqui. Eu vou colocar 2 vídeos aqui para vocês, um sobre autismo na adolescência e um sobre a discussão sobre autismo leve, tá bom? Grande abraço.